O 3D Max pode trabalhar com arquivos importados, arquivos montados ou arquivos feitos em outros softwares. Um arquivo que a gente trabalha bastante é o arquivo DWG feito no AutoCAD. Então aqui eu vou fazer um pequeno exemplo e também vou usar uns recursos de construção de paredes, portas e janelas que o Max nos oferece. Primeira coisa, eu vou customizar. A unidade de trabalho vai ser o sistema métrico e as medidas serão em metros. Ok? Vou na parte de import e vou importar direto de uma pasta de importação de uma pasta de projeto um desenho DWG. A única alteração que eu vou fazer nessa importação vai ser a reescala do desenho para o sistema métrico também. Lembrando que este desenho foi feito no AutoCAD usando uma unidade do AutoCAD igual a 1 metro. Vou dar o OK e a importação será feita. Então aqui eu tenho o arquivo importado do AutoCAD para o 3D Max. Essa primeira parte é a importação simples do DWG para o 3D Max. E agora eu vou construir as paredes. Questão de organização, vou trabalhar com as camadas, vou criar uma nova camada, nada selecionado. Toda vez que for criar uma nova camada, é importante não ter nada selecionado na tua área de trabalho, porque o que estiver selecionado automaticamente vai ser deslocado para a camada nova. Então, nada de selecionado, novo layer, vou chamar esse novo layer de 3D paredes. E é o meu layer ativo, o layer de trabalho, está na cor rosa. Então, vou trabalhar. Para não atrapalhar muito a minha visualização, eu também vou aproveitar e vou esconder os outros elementos e deixar só as paredes bidimensionais de referência para a minha construção. Pois bem, vou construir. As paredes externas têm uma determinada medida e as internas têm outra. As paredes externas, para eu saber qual é a medida, eu vou dar um zoom. Vou pegar aqui uma ferramenta de precisão de vértice. E eu tenho como aferir essa medida. Vou no Tools. E aqui eu tenho Measure Distance. Então venho aqui, clico, 2 cliques. E aqui eu tenho embaixo a distância, 0,25 metros. São 25 centímetros de espessura as paredes externas desse desenho do AutoCAD. Vou iniciar a criação das paredes. Aqui no Create, Geometria, eu tenho as geometrias primitivas. Mas eu também tenho outras geometrias. Eu posso trabalhar com uma geometria chamada AEC. E no AEC eu tenho parede. Aqui eu vou determinar a espessura, que eu acabei de medir, 0,25. E a altura da parede, vou botar uma altura de 2,70. E a justificação da parede, o alinhamento, será à esquerda. Significa que os pontos que eu der, vai ser a partir da esquerda para a direita a construção da parede. Vou começar aqui, nesse vértice aqui embaixo. Parede. Vou clicando nos vértices e finalizo com o primeiro ponto. Pergunta se eu quero fechar, sim. E botão da direita eu saio do comando parede. Eu acabei de construir as paredes externas do meu projeto. Aqui eu também tenho uns pilares. Eu tenho outro. E aqui está a construção dos pilares. Vou fazer as paredes internas. Questão de organização. Eu vou criar uma outra camada. 3D paredes. Vou renominar essa aqui de paredes externas. E eu vou criar um novo layer. Nada selecionado. Um novo layer. Paredes internas. Vou temporariamente esconder as paredes externas e vou fazer as paredes internas.
Detalhe, eu tenho algumas partes onde eu tenho portas. Por enquanto, eu ignoro as portas, porque nós vamos colocar as portas com uma outra ferramenta. As paredes internas têm uma medida que eu não sei. Vou novamente aqui no Tools, Measure. Clico, 15 centímetros. Então, eu venho aqui e altero o valor para 15 para fazer as minhas paredes internas. Alinhamento à esquerda. Posso fazer direto. Aqui à esquerda. F3 eu posso ver aqui. Aramado, botão de direita, terminei. Fiz essa parede aqui. Para as próximas paredes. Então aqui. Aqui até aqui. E daqui. Vem aqui. Pronto. Fiz as paredes internas. Então eu tenho um conjunto de paredes pronto. As paredes externas e as paredes internas construídas. Agora eu vou colocar as portas do meu projeto. Então, eu vou botar aqui. Vou criar um novo layer para as portas. Novo layer. 3D portas. Vermelho. Deixa eu mudar de cor. Vou botar uma cor verde. No verde já temos, né? Então, uma cor azul. Para identificar. Então vamos lá. Como é que é feita a porta? F3 em modo aramado. Eu tenho a primeira porta aqui. E eu tenho indicação de abertura de porta. Aqui nesse layer está Hide. Eu tenho uma porta abrindo nesse sentido. Vou usar uma ferramenta chamada Doors, portas. Eu tenho 3 tipos de porta. Eu vou usar a porta pivô. E aqui eu clico, arrasto, seguro clicado, solto para definir o vão de abertura, pois eu movo o mouse para dar a espessura, a profundidade do batente da porta. Eu clico e aqui, pois eu movimento o mouse e dou um clique para dar altura. A altura eu vou definir aqui 2,10 de altura. Eu tenho aqui a porta construída, porta pivô. Se eu desselecionar, a ferramenta porta, ela tem como padrão furar a parede. Às vezes isso não acontece, como foi agora. Ó. Ela não furou a parede para mim. Se isso não acontecer automaticamente, a gente força o furo. A gente deixa em modo aramado, selecionamos a porta que acabamos de fazer. Nós temos uma ferramenta aqui que é uma ferramenta de link. Nós vamos linkar a porta, então você clica, segura a porta, clica e segura a ferramenta, e aqui vai em cima da parede e solta. Ao soltar, ele entende que a porta é linkada à parede, e aí ele faz a abertura para a gente. Como é que é essa porta? A porta tem uma configuração. O padrão dela é vir com essa forma aqui. Então a gente pode fazer alguns ajustes. O primeiro deles é nós podemos abrir a porta. Veja, a porta ela está abrindo para fora, mas o meu projeto diz que tem que ser para o lado interno. Então nós temos aqui a maneira de flipar a abertura da porta. Flipei, então ela está abrindo para o interior agora do meu projeto. Ó. Posso deixar a porta aberta, como está no meu projeto, ou posso deixar fechada, conforme eu queira. Eu tenho também o frame, que é o batente, né, a guarnição, e eu ajusto o tamanho dele, tanto a largura como a espessura também, conforme o padrão que eu for trabalhar. Outras alterações, o padrão da porta é adotado como uma
porta com vidro no meio, eu posso dizer none, não quero nenhum vidro, uma porta lisa, ou posso ter uma porta com os desenhos, uns rebaixos. Eu posso ajustar quantas divisões eu vou querer nessa porta aí, com esses rebaixos, esses apliques aqui. Posso ter essa situação aqui dessa porta. Essa configuração que eu deixar, ele vai assumir como configuração para as próximas portas. Então eu vou deixar none, vou deixar liso, vou fazer portas lisas. Essas espessuras, essas condições são assumidas para as próximas portas que eu for construindo. Vou fazer mais uma porta, tem mais uma porta aqui, esse outro lado. Modo aramado, F3, eu tenho aqui mais uma porta. Então vamos lá novamente. Create, porta pivô, clico, seguro clicado, arrasto, solto para definir o vão, movimento para definir a profundidade, dou um clique e movimento o mouse e clico para determinar a altura. A altura venho e digito o valor da altura. Tiro o flip, flipei para o outro lado, aqui, saio do modo aramado. A abertura da porta foi feita automaticamente para mim, não precisei fazer o link da porta com a parede. Aqui foi feito automaticamente. E assim eu faço as portas. Tem outros dois modelos, depois você pode testar. Vamos fazer a janela agora, vamos ver uma situação de janela. Nós temos aqui, por exemplo, duas janelas. Nós temos uma janela desse lado, vou criar um novo layer, nada selecionado, lembra? Não deixar nada selecionado, para criar um novo layer. O novo layer será o layer janelas. A cor aqui, vamos dar uma cor um pouco diferente, vamos dar um verde, só para a gente diferenciar na tela. Então, verde. F3 aramado. Eu tenho aqui Windows. Janelas. Vou fazer uma janela fixa. Venho nesse ponto, clico, seguro clicado, arrasto, solto para dar o vão, profundidade, clico, subo aqui para dar altura. A altura vai ter 1,20 m, vai ter a altura da minha janela aqui, janela fixa. Muito bem, a 1,20 está aqui, não furou a parede, deve ter feito alguma coisa errada, vamos fazer novamente. Então vamos lá, que eu acho que pegou aqui, dá um zoom, que acho que ele pegou aqui no lugar errado. Bom, lá, agora sim. 1,20 m. Essa janela vai ter o peitoril de 90 centímetros. Ela está no chão. Então, se eu der o F3, não furou a parede, não tem problema, já sei que eu der o F3 com a correntinha aqui, eu furo. Essa janela tem o peitoril de 90. Só vim no ferramenta Move, botão da direita, no Move, você já sabe, aqui você tem o Z, 0,9, 0,9, ele vai para a altura correta. Na altura correta, eu vou fazer o link da janela com a parede e ela vai fazer o furo. Aqui ela está preenchida porque a janela ela não recebeu material e ela trabalha com 5 IDs, sendo que o terceiro ID é o vidro que vai dar transparência. Isso aí já é um curso que eu dou, que é um curso de maquete eletrônica, onde entra com mais detalhes em relação à construção, acabamentos e outras coisas. Mas aqui é só para vocês ter conhecimento das ferramentas que você pode estar utilizando na construção rápida de alguma maquete. Facilita bastante. Aqui também eu tenho uma janela de um banheiro. Aqui nós temos um banheiro. Vou pegar uma pivô.
Vamos fazer a marcação, clico, arrasto, dou o vão, movimento defino, opa, escapou aqui. Então aqui arrasto, vão, movimento a profundidade e altura. Essa aqui vai ter 60 centímetros e ela vai estar, o move, a 1,5 m de altura. Na hora que eu dou F3, ela já furou automaticamente. Perceba que em alguns momentos ela fura automaticamente, alguns eu tenho que forçar o furo. Essa daqui especificamente eu posso abrir, não é fixa. Então aqui eu vou abrir. Nesse caso ela está abrindo para o lado errado. Você percebe, se chover a água vai para dentro do ambiente. Não tem problema. Rotação, snap de rotação. A gente rotaciona ela 180. Está agora no lado certo. Então eu posso ter os ajustes, né, espessura do vidro. Então nós temos aqui todos os ajustes necessários para você ter a sua janela bem feitinha aqui. Os frames e as profundidades. Então está aqui a janela feita. Porta, janela, parede, usando ferramentas A e C, ferramentas prontas para a gente trabalhar. Nós temos também a situação de termos, por exemplo, vamos fazer um piso aqui. Ó, tem um piso aqui em volta da casa, né? E aqui tem uma escadinha. Vamos brincar aqui com essa escada. Vamos fazer aqui, vou criar um piso com box. Aqui vamos usar uma primitiva normal. Standard primitivas, box. Então, precisão ligada. Vou fazer aqui um piso aqui. Só para... Vamos botar esse piso quanto de altura? Menos 70,7. Está aqui. Muito bem, então fizemos um box. E aí aqui está o box. E a gente tem duas escadinhas aqui. Só para você entender algumas dinâmicas. Então eu tenho duas escadas aqui. Também eu tenho uma ferramenta que permite a construção de escadas. Tenho 4 modelos de escada. Escada tradicional. Vou criar um layer. Esse aqui eu criei sem layer, então posso selecionar e criar um novo layer que automaticamente o que está selecionado vai para o novo layer. Chamei de piso. Desseleciono e crio um novo piso chamado 3D escada. Ok? Então aqui é a escada. Tenho vários formatos e opções de escada. Então primeiro eu vou dar aqui a distância, o sentido, para cá e defino a altura pegando aqui. Então vou repetir. Ó. Eu seleciono no sentido que ela vai subir. Então eu clico daqui, sentido que ela vai subir, tamanho do degrau, espessura do degrau. E aqui eu pego a altura por aqui. Eu tenho a altura aqui. Eu tenho quantos? Eu tenho 1, 2, 3. E então eu vou mudar aqui. Eu posso entrar com a opção de 3. Opa, 4 degraus. 3 patamares. São 4. E aí eu tenho os acabamentos. Então os acabamentos aqui eu posso ter aberto. Eu posso ter uma proteção nessa abertura. Aqui, trilho, vamos ver aqui. Então, proteção. E aqui eu ativei a proteção. E aqui eu ajusto
o tamanho dela. Então aqui a altura, aqui eu vou ter a espessura, por exemplo, deixar 15 centímetros. E aqui eu subo a posição dela, deixar bem rente aqui. E ainda tem o acabamento da escada, né? Tá aberto, você vê os vãos, eu tenho totalmente fechado. Eu tenho um box maior, então vou deixar totalmente fechado. Então, aqui, box. Tenho a escadinha aqui. Vou repetir a escada aqui do outro lado. Tem duas escadas. Para a gente fixar bem essa ferramenta escada. Essa escada aqui. Clico a distância, idade e altura. Ela repete a configuração da anterior. E aqui eu tenho duas escadas. Então aqui é um pequeno exemplo de como funciona essas ferramentas que nos auxiliam na criação de maquete eletrônica. Isso é um outro curso, só para tirar dúvida.